Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo extra repercutindo conteúdos que eu coloco lá na aba Comunidade. Se você entrou aqui e não tem muita ideia do que eu estou falando, é simples. Todos os dias tem conteúdos diferentes, colunas especiais e colunas diferentes lá na aba Comunidade. E de vez em quando eu coloco quiz, coloco enquete e também gravo vídeos para a gente repercutir um pouco mais sobre os resultados desses quiz e dessas enquetes. Independente de você ter marcado ou não lá na aba comunidade, né, e fica o convite para você passar sempre por lá, é uma boa oportunidade da gente falar sobre conteúdos, né, conteúdos teológicos que são importantes para os nossos estudos, né? E essa é aquela pergunta que o professor às vezes gosta de fazer, né? Aquela pergunta em que ele percebe que a maioria não prestou atenção na pegadinha e a maioria acabou errando, né? É claro que o professor gosta quando os alunos acertam, mas de vez em quando também é importante colocar uma dessas cascas de banana para ver se o aluno está atento e se ele está com conhecimento mesmo sobre o assunto. E a pergunta foi sobre movimento pentecostal, né? Aliás, não dá para ter uma ideia se a maioria que respondeu é pentecostal ou não pentecostal, mas eu sei que quando as perguntas são sobre o movimento pentecostal, a grande maioria comete erros dessa questão. Das duas, uma, né? Ou é uma boa parte de pessoas que não são pentecostais e não tem tanta obrigação assim de saber isso, ou são pentecostais que não conhecem a sua história como deveriam conhecer, né? Mas independente de qualquer coisa, é sempre legal que você tente responder as nossas perguntas lá do quiz, que aí você tem uma ideia se você está conhecendo ou não, né? Ou precisa aprender mais. Se você conhece mais uma área do que outra, e assim acho que é um teste interessante. A pergunta foi qual o primeiro endereço em que o movimento lá do William Seymour começou a se reunir. 58% marcaram inadvertidamente a Rua Azusa, né? 4% a Rua Aldersgate. Vamos estabelecer aqui os esclarecimentos. A Rua Aldersgate é uma rua bastante interessante. É uma rua que faz parte da história de um movimento do meio protestante bem representativo e que, de certa maneira, é uma das origens do movimento pentecostal 200 anos, ou quase isso, antes do próprio movimento pentecostal. Foi na rua Aldersgate que John Wesley, o pai do movimento metodista, visitou uma reunião de irmãos morávios e lá ele teve a experiência de sentir o seu coração aquecido no dia 24 de maio de 1738. John Wesley foi para a América evangelizar, querendo ter uma experiência com Deus, voltou muito decepcionado, mas ficou marcado no seu coração a experiência dos morávios, que tinham muita paz, mesmo nos momentos de tribulação, que tinham uma espiritualidade que ele considerou fora da normalidade. E na Inglaterra ele quis conhecê-los, e aí aconteceu essa experiência lá na rua Aldersgate. A Rua Azusa é o destino mais óbvio que a maioria marcaria mesmo, como de fato aconteceu. A Rua Azusa, com certeza, foi o endereço mais famoso daquele movimento de fé apostólica, como se chamou o movimento do William Seymour, né? Lá na Rua Azusa, o movimento se reuniu entre 1906 a 1909, um endereço em Los Angeles. Naquele endereço tinham reuniões 3 vezes por dia, reuniões longas, barulhentas, movimentadas, milhares e milhares de pessoas passaram por lá ao longo desse período. Era um movimento super interessante, tinha brancos e negros na liderança, homens e mulheres na liderança, mas aquele movimento acabou se esfacelando por disputas de liderança, por falta de consistência teológica. Tem muita gente que é crítico aí da teologia, acha que o que importa
é o poder, etc., como se uma coisa excluísse a outra, né? E aí já revela muito do desconhecimento da pessoa, mas foi justamente a falta de base, de sustentação, que levou aquele movimento ao esfacelamento. Agora, antes de ir para a Rua Azusa, onde era um galpão grande, que já tinha sido, inclusive, igreja no passado, né, e tinha sido usado para outras finalidades também, o William Seymour começou, antes de tudo, pregando de casa em casa, porque ele foi expulso de uma igreja por falar que o batismo com o Espírito Santo era a segunda bênção, né? E aí ele começou a pregar de casa em casa, mas o primeiro endereço fixo daquele movimento foi a Rua Bonnie Brae, também em Los Angeles, que apenas 37% marcou e acertou a questão adequada, né? Que é a Rua Bonnie Brae. Esse movimento começa nesse endereço, na Rua Bonnie Brae, fica pouco tempo por ali e depois, enfim, conseguem se mudar para a Rua Azusa, onde de fato vai se tornar um movimento muito famoso, muito movimentado, e essa rua passou a fazer parte da história desse movimento. Mas começou mesmo na Rua Bonnie Brae, então parabéns para os 37% que cravaram a alternativa correta, Rua Bonnie Brae. Esse teste é bastante interessante, né? E aí você, assistindo esse vídeo, não vai errar mais. Primeiro endereço foi Rua Bonnie Brae, e depois sim se mudam para a famosíssima, marcante Rua Azusa. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. Todo dia tem conteúdos de vídeo, de comunidade aqui no canal. Você também pode estudar teologia com a gente. É só se tornar membro Café Completo, que você começa agora mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.